você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã e convidados especiais com assuntos importantes e relevantes. Hoje temos o prazer de receber a vereadora Joselane Pio Rocha, a Josi da Saúde, conhecida na cidade por atuar em todas as áreas, mas especialmente na área da saúde, e também a nossa querida Daiane Ribeiro, que é enfermeira, uma grande profissional ligada à enfermagem. Por quê? Porque hoje vamos falar sobre o Dia da Enfermagem, o mês da enfermagem, a importância desse profissional na área da saúde. Vamos falar um pouquinho, usando como exemplo a trajetória da Daiane e também, contando um pouquinho da sua experiência, da sua vocação. E realmente é uma vocação, né? Eu acredito que são anjos da guarda, que estão ali ao lado no dia a dia, no cuidado das pessoas, ajudando os profissionais também, os médicos. Então a gente vai falar um pouquinho desse universo, desse trabalho que é fantástico. E eu já queria começar o programa destacando o trabalho da vereadora Josi, que no início do governo Renan Pontelli, ela, através de um trabalho muito sério junto ao Corém, hoje Tupã tem um ponto, um atendimento do Corém, que era um pedido antigo, os profissionais ligados à enfermagem tinham que se deslocar para fazer qualquer tipo de trabalho, serviço, enfim, documentação. E hoje tem um ponto aqui no Poupa Tempo e graças ao trabalho da vereadora Josi da Saúde, que logo no início do mandato do prefeito Renan Pontelli conquistou esse ponto de apoio, esse atendimento diferenciado do Corém aqui em nossa cidade. Mas primeiramente saudar a vereadora Josi. Vereadora, seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista, com essa linda homenagem a todos os enfermeiros, aos profissionais da enfermagem, já que estamos vivendo o mês da enfermagem. Seja bem-vinda. Obrigada, Glaucio. Obrigada, Dai, por aceitar o convite a participar desse ponto de vista. Como você falou, esse mês de maio é o mês da enfermagem. Dia 12 é o Dia Mundial do Enfermeiro, da Enfermagem, onde a gente comemora o dia tão especial dessa categoria, que salva vidas. O dia 12 de maio ele foi até escolhido por conta da Florence, que ela nasceu dia 12 de maio em 1820, e ela, durante a guerra, ela acaba sendo um símbolo, que representa a enfermagem, porque durante a guerra de Crimeia, Glaucio, ela cuidava dos soldados, E ela é conhecida como a dona da lâmpada. Por quê? Porque durante a noite ela passava com uma lâmpada, uma lanterna, para cuidar dos soldados. E esse cuidado dela, esse zelo dela, por esses soldados, fez com que diminuísse muito a morte desses soldados durante a guerra. Então, a lâmpada, que é o símbolo da enfermagem, representa luz, representa esperança, cuidado, zelo, E a gente deve isso a Florence. Então, dia 12 de maio, o mês de maio, é mês das mães, mês da enfermagem, é um mês muito importante, e é por isso que a gente começa aqui, essas comemorações, nesse ponto de vista, com convidados especiais que representam muito bem a enfermagem em nossa cidade. E com certeza começamos muito bem o programa, com essa história, uma aula de história aqui, muito legal essa introdução, explicando um pouquinho da importância. E a gente queria enaltecer o trabalho de todos os profissionais da enfermagem que atuam, não somente em hospitais, mas em unidades de saúde, em clínicas, em várias áreas, em empresas também. Então, hoje ele está inserido na sociedade, num todo. Então, a gente vai falar um pouquinho da importância desse profissional e também, principalmente, esse período agora que vivemos ultimamente aí, nessas crises de saúde pública, pandemias, onde eles tiveram um papel fundamental. Vamos apresentar então a Daiane Ribeiro, que é enfermeira e inclusive, fora do ar, vereadora, ela contou um pouquinho da sua trajetória, que é brilhante, um currículo realmente, tem que dar os parabéns a ela pelo mérito dela, pela dedicação dela, pelo amor à profissão, e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente. Daiane, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Obrigado por ter aceito o convite da vereadora Josi da Saúde, contando um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vinda. Obrigada, Glaucio, obrigada, Josi. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui e muito feliz, de falar sobre um pouco a trajetória da enfermagem, da minha trajetória, que eu tanto amo, e tenho orgulho de falar que eu sou enfermeira. Que legal, que bacana. Ela já resumiu em poucas palavras. Tenho orgulho o amor que eu tenho pela enfermagem por ser enfermeira. Conta um pouquinho da sua trajetória, que é uma trajetória brilhante, a sua passagem, inclusive em grandes hospitais, esse amor pela enfermagem. Como que surgiu esse amor pela enfermagem? Como que você sentiu essa vocação que você tinha ali e de repente você acabou despertando essa vontade, estudou, se formou? Conta um pouquinho como que tudo começou na sua vida. Sempre eu me emociono quando falo
como eu iniciei, né? Minha mãe era atendente de enfermagem, trabalhava no Instituto Psiquiátrico, no IPT, e eu chegava de jalequinho branco. Eu achava aquilo ao máximo, né? E dentro do jalequinho branco tinha termômetro, tinha uma tesourinha e tinha algumas coisinhas mais que eu não me lembro. E eu falava assim, nossa, que máximo, né? Eu perguntava pra minha mãe o que ela fazia no hospital. Ela falava assim, eu cuido de pessoas doentes, né? Às vezes tem que fazer curativo. E aí a minha avó ficou doente um tempo e minha mãe ia fazer curativo nela. Então, assim, eu ajudava ela a pegar a gaze, o sorinho. Então eu falei, gente, eu me encontrei, eu acho que é isso que eu quero ser. E nunca pensei em qualquer outra coisa. Eu falei, eu quero ser enfermeira. Na época não tinha enfermagem em Tupã. Eu fui da primeira turma, né, da FADAP. E aí fui para Marília. Iniciei lá em Marília. Quando abriu a enfermagem aqui em Tupã, eu transferi a enfermagem aqui para a cidade. E desde então, assim, eu me dediquei muito. Eu falo sempre isso, assim, com meus professores, que eu não me dediquei muito mais porque na época eu não tinha diagnosticado TDAH. Então, na aula teórica, assim, eu meio que me perdia. Mas na aula prática, eu me desenvolvia muito bem, né? E depois, quando terminou a faculdade, eu fui para São Paulo, porque eu não tive oportunidade, né? Eu ser recém-formada. E aí fui para São Paulo, lá eu conquistei os empregos lá. Eu comecei a almejar hospitais pequenos, depois fui para hospitais maiores, né, de referência. Como, por exemplo, pode citar. O Sírio-Libanês. Não, legal, importante. É a humildade dela. O Hospital São Luís. O Hospital São Luís é referência em São Paulo. E eu trabalhava num hospital muito pequeno, né? Tinha 3 andares. Engraçado, quando eu cheguei lá em São Paulo, eu não conhecia nada, ninguém, né? Eu não tinha ido nunca tinha andado de ônibus. Então, eu entrei dentro do ônibus, assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, meu Deus, que é isso, né? E escada rolante, então, nunca tinha andado. Então, eu subi com aquela mala enorme, escada mesmo, lá na Barra Funda. Cheguei em São Paulo, fui procurar emprego e cheguei num hospital pequeno lá, entregando meu currículo. Falei, eu queria falar com a enfermeira. No hospital que eu iniciei, tinha 6 andares. Aí, a recepcionista falou assim, Daiane, mas que enfermeira? Eu falava assim, enfermeira. Tem vários enfermeiros, tem uns 50 enfermeiros aqui. Eu falei, enfermeira-chefe. Porque na minha cabeça eu não entendia que tinha um gerente, um coordenador, um enfermeiro júnior, um enfermeiro sênior e várias etapas ali. Ela falou assim, vai no 2º andar. Eu nunca tinha entrado no elevador. Eu conto isso, as pessoas ficam assim, em São Paulo, como assim? Eu falei, não, eu nunca tinha entrado no elevador. Aí eu entrei dentro do elevador e fiquei subindo e descendo. Aí o moço falou assim, você tá perdido? Eu falei, quero ir no 2º andar. Você tem que apertar aqui. Aí eu cheguei lá, tinha uma coordenadora na sala dela, uma senhora. Eu cheguei muito simples, assim, muito, né, muito rasa. Falei assim pra ela, assim, mas muito simples. Olha, eu preciso de um emprego. Meu nome é Daiane, vim de Tupã. E assim, se eu não conseguir emprego, eu vou ter que ir embora. Só que nem dinheiro pra ir embora eu tenho. Você me arrumou um emprego? Ela falou, peraí, senta aqui. De onde você veio? De Tupã? Onde que fica? Eu falei, perto de Marília, Presidente Prudente. Mas você não tem experiência nenhuma? Eu falei, não, eu tenho a experiência que eu consegui no hospital. Quantas salas cirúrgicas tem lá no hospital onde você fez estágio? Eu falei, acho que umas 6, 5, não lembro. Acho que mais ou menos isso. Ela falou, só isso? Qual tipo de cirurgia que você entrou em cirurgias lá? Eu falei, foi mais hérnia, né, algum parto, só? Eu falei, só. Mas olha, se você quiser, eu venho, trabalho. Ela falou assim, tudo bem, eu vou te contratar por 30 dias sem remuneração. Eu falei, sem remuneração? Eu também não sabia que era remuneração. Eu falei, tá bom, então amanhã você começa. Aí eu iniciei no centro cirúrgico, tinha 18 salas cirúrgicas. Eu olhava aquela monte de sala, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tantas salas cirúrgicas, assim, os médicos chamavam a gente nas salas, porque o enfermeiro tem que entrar muito rápido para coletar gasometria e para passar sonda muito rápido. E no estágio, infelizmente, não é só Tupã, como todos, a faculdade, não tem muito a prática, né? E o médico gritou, enfermeira, vem passar uma sonda. Meu Deus, sonda? Aí, assim, eu falei, não, eu tenho que lembrar da teoria. Graças a Deus, tinha um técnico de enfermagem que eu falo que o auxiliar de enfermagem, o técnico, tem que andar sempre do lado do enfermeiro e o enfermeiro andar sempre do lado do técnico, porque é uma equipe, né? E essa equipe,
quando se fortalece, eu acho que só tem a ganhar. E ele falou assim, enfermeira, você não sabe? Eu falei, olha, não é que eu não sei, é que eu não tive muita prática e eu gostaria que você me ajudasse. Ele falou, não, eu vou te ajudar. E aí fui desenvolvendo, com 15 dias ela me chamou na sala, falou, eu vou te registrar. Eu achei aquilo o máximo, né? E assim, eu me lembro que na época, se fosse hoje, era um salário de enfermeiro júnior, que eles chamam lá, então tem categoria, enfermeiro júnior, sênior, prêmio, né? Então, eu ganhava R$ 1.200, então, para pagar as contas, todo o contexto todo. E eu falei assim, gente, R$ 1.200 da minha conta, era tanto dinheiro. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá na 25, comprei pra minha mãe, pra minha família toda presente. Eu ia até... Um sentimento de agradecimento, Sim, né? eu ia até colocar essa situação. Eu acho que a enfermagem, ela traz muito isso, né? A humildade, a Florence, que é a enfermeira que, né, que a gente fala que a gente carrega aí como um símbolo da enfermagem, ela tinha essa frase, né, que na verdade é um ato de cuidar, né, é uma arte, a enfermagem é uma arte, que tem que ter tudo isso que você mesmo mencionou, tem que ter a humildade, tem que ter a vocação, tem que ter a dedicação, assim como o pintor, o escultor tem com a sua obra. E então assim, eu acho que é tudo um caminho, é um processo, né? Eu nunca, assim, fui bem simples. Eu me lembro que eu entrei dentro do ônibus, meu avô falou assim pra mim, ele me deu um anel, né, quando eu me formei, ele falou assim, olha, independente o que você for ser em São Paulo, porque quando você sai daqui sozinha, hoje parece muito leve, né, eu contando assim, mas a época foi bem complicado. Bem complicado, né, eu vim de uma família muito humilde, não tinha nem computador na época, então não tinha recurso, não tinha celular. Eu me lembro que eu ia no orelhão ligar para meus pais. Ele falou assim, independente o que você for ser em São Paulo, você nunca esqueça as suas raízes, de onde você veio. Então o que eu falo sempre para os meus alunos quando eu ministro mentoria, que quando eu sentei também com o prefeito de São Paulo, Dr. Bruno Covas, ou sentei com um paciente muito humilde que não tinha nem condições de ir embora, eu fui sempre a mesma pessoa. Que bacana. Né? Isso você tem que levar assim para a vida. Né? E hoje eu trago para dentro da clínica isso. Né? Eu acho que a gente tem que ter empatia pelo próximo, ouvir. Se você parar um pouco e ouvir o paciente, eu acho que isso te traz vários benefícios e benefícios para o paciente. Que às vezes ele está no hospital, ele não tem ninguém para conversar. Então, a dor dele também é de ficar ali isolado, sem ninguém. No Covid se mostrou muito isso, Sim, né? Isso que eu ia falar agora, aproveitando. Você comentou sobre o seu início em São Paulo, a trajetória, né, a dificuldade, mas também um amadurecimento. Amadurecimento. Né, você amadureceu como pessoa, como profissional. E aí, né, a Boa Filha Casa Torna, voltou para Tupã. Inclusive, realiza um trabalho importante aqui na cidade. Tanto é que eu queria abrir também um parênteses aqui. A vereadora Josi da Saúde apresentou também uma indicação solicitando a implantação de um projeto, né? Inclusive, né, conversando com a Daiane, um projeto lindo, que é o projeto Orelhinhas Felizes, que a gente sabe que algumas pessoas, algumas crianças, têm aquela orelha chamada orelha de abano, e né, hoje em dia é muito normal você ouvir o termo bullying, né? O pessoal acaba, né, tirando sarro, brincando, uma brincadeira até de mau gosto às vezes. E aí muitas crianças, né, se sentiam, né, um pouco tristes. E esse projeto vem a calhar para ajudar essas crianças e tem feito a mudança na vida de muita gente, né, vereadora? Inclusive com essa parceria junto com a Daiane também. Eu fui apresentada pela Daiane através do João Paulo, assessor deputado Fausto Spinato, né? E ela me trouxe esse projeto. Ela falou, Josi, eu gostaria muito de colocar em prática no município de Tupã. Tentei em outras gestões, não consegui chegar nem no gabinete para poder colocar a minha ideia. Porque existe a contrapartida do município também, né? Claro que a maior parte é dela, né? O procedimento, a auxiliar que ajuda, mas precisa do espaço, precisa dos materiais, muita coisa a Daiane ainda oferta para as crianças que realizam o procedimento. E aí quando levei para o Renan, foi na primeira reunião, falou, não, vamos fazer o projeto, vamos colocar em prática no nosso município. E com certeza, já completou um ano e eu posso dizer que muitas vidas foram transformadas. Eu quero aqui enaltecer o prefeito, Renan Pontelli, porque eu fui procurar em outras gestões, né, para fazer o projeto Orelhinhas Felizes, que é um projeto social, eu não ganho nada para realizar o procedimento. Eu tinha um propósito
de Deus, assim, eu falei, eu gostaria de ajudar essas crianças carentes. Por quê? São crianças que se limitam a ir para a escola, ter uma vida social, que quando elas chegam aos 25 anos, 30, quando eu vou realizar o procedimento, as falas desses jovens, olha, eu não tenho uma vida social, eu tenho trauma, eu não consegui namorar, eu não consegui ter um relacionamento porque eu tenho vergonha da minha orelha. Então eu falei, como que eu posso ajudar essas crianças, né? Então eu levei isso para a Josi, juntamente com o João Paulo e o Renan Pontelli, né, que é o prefeito. Ele imediatamente falou, não, vamos dar andamento a esse projeto. Hoje a gente já fez, acho que em um ano, 4 crianças por mês, umas 30 crianças já. Olha que bacana. Esse é o último mês, né, que a gente está realizando, e vamos ver se a gente continua. Que legal, que bacana. E é isso que eu ia aproveitar e perguntar, antes de a gente encerrar o primeiro bloco. O assunto é tão bacana, tão relevante, né? E tá sendo super bem, hein? Ela tem uma trajetória. E ela começou a se soltar aqui. É que é muita história, é uma trajetória longa, né? Para pouco tempo. É meio confuso, eu começo a falar uma coisa. Não, mas a sua história é linda. Tem que compartilhar mesmo. E olha, o Glaucio, queria falar aqui para vocês uma coisa muito importante, que não tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui, mas é da saúde. Eu me lembro que quando eu estava na escola, na faculdade, eu não conseguia me concentrar muito na teoria, porque quem tem TDAH é muito disperso. Uhum. E eu tive grandes prejuízos, né? Eu falo que se eu tivesse tratado, tô falando isso para os pais, tem crianças, para prestar um pouco de atenção, porque às vezes o professor fala assim, ele não presta atenção, olha, não vai ser nada essa criança, olha, é só conversa. Quando eu descobri que foi um médico plantonista que me viu e falou assim, você tem TDAH? Eu falei, imagina que eu tenho TDAH. Quando eu comecei a fazer o tratamento, eu deslanchei, assim. E graças a Deus que os olhares dos profissionais do hospital tinham um olhar acolhedor, né? Então me fez, assim, a fazer o tratamento do TDAH, porque você fica disperso, você não dá muita atenção para a teoria. Então, na escola e na faculdade, eu tive grandes prejuízos porque eu não prestava muita atenção. Então, isso eu estou trazendo aqui porque é na saúde também. Sim, Claro. Sim. Daí, antes de a gente encerrar o primeiro bloco, eu queria até que você falasse um pouquinho. A vereadora comentou desse projeto fantástico, Orelhinhas Felizes, e aí eu quero que você fale um pouquinho desse sentimento, né, de além de estar ali, né, no ofício, né, no dia a dia, atuando na área, também mudando a vida, proporcionando essas mudanças, né, a questão da autoestima, no caso da orelhinha em especial do projeto, mas vocês realmente estão ali no trabalho de recuperação dos pacientes, de acolhimento, de ouvir as pessoas, sabe? Vocês ali acabam sendo, né, peças fundamentais em toda essa estrutura da saúde em si. A gente falou um pouquinho da questão da pandemia, onde vocês tiveram um papel fundamental, o profissional da enfermagem teve um papel fundamental, porque ali foi uma prova. Foi uma prova de fogo, né? Foi uma prova de fogo ali. Quando eu conto do hospital de campanha, que eu era uma das responsáveis do hospital de campanha, do AMB, do Covid, eu falo assim, às vezes com muito peso. Hoje eu falo com leveza, mas eu falo com muito peso, porque só quem trabalhou no hospital de campanha vivenciou, assim, o que foi o Covid, né? O quanto a enfermagem, eu falo técnico, auxiliar, equipe médica, foi tão importante para recuperar a saúde dos pacientes. Então, eu, por vezes, assim, eu falava assim, gente, eu sou a Florix aqui. Porque, às vezes, acabava a energia lá no hospital de campanha e a gente ia com um farolete, assim, ficar com os pacientes, não tinha, era uma lona, né, era uma tenda. Então, tinha, assim, era no mês de julho era muito frio, perto da marginal do rio ali, Tietê, então era muito frio, então a gente tinha que ir cobrindo os pacientes por paciente, porque eles estavam entubados, às vezes agitados pelo desconforto respiratório. Então ali a gente viu como a enfermagem unida, ela reflete muito na recuperação dos pacientes. Perfeito. Olha, teríamos aqui assunto para ficar com a Daiane aqui uns 2 programas, né, vereadora? Com certeza. Tem muito conteúdo, muita bagagem, a gente vê o amor que você fala, quando você fala da enfermagem, você fala com amor. A sua história é uma história muito bonita, parabéns pela sua força de vontade, não desistiu nos primeiros obstáculos, né? Persistência, hoje você é uma grande profissional da área, então queria, primeiramente parabenizar você também, que é uma profissional da enfermagem, e aproveitar essa oportunidade, já que estamos vivendo esse mês, o mês da enfermagem, e a gente sabe que a vereadora também é enfermeira, defende a classe como ninguém,
tem trazido aí, né, melhorias para toda a categoria e continuará trabalhando, não tenha dúvida quanto a isso. Então aproveitar essa oportunidade, parabenizar você e, claro, deixar uma mensagem também à população de Tupã, às suas companheiras e companheiros de profissão também nesse mês, e com certeza volte mais vezes aí para trazer um pouquinho mais dessa experiência, dessa bagagem que é tão linda, essa trajetória tão linda que é a sua. Sim. Eu quero primeiramente agradecer a toda a equipe da enfermagem, técnico, auxiliar, os enfermeiros, que é tão importante em todo ambiente hospitalar ou clínica. Sem a enfermagem, eu acho que o hospital, as clínicas, elas teriam uma deficiência muito grande. E assim, dar os parabéns e um abraço em todos os enfermeiros, porque eu falo que, quando eu falo do enfermeiro, eu me emociono porque assim, a enfermagem, ela é linda, gente, a enfermagem, ela é linda. Todos os cuidados que a gente precisa, o enfermeiro está lá primeiro, depois vem o médico. Então, as intercorrências, primeiro o enfermeiro está lá, depois o médico. Então, o enfermeiro, ele é os olhos do hospital, né? Ele é os olhos da clínica, ele é os olhos das repartições públicas, que é um posto de saúde. Sim. Né? Então, dá os parabéns. E se vocês acreditarem em vocês, quem está começando, ou quem almeja ir para outras áreas, não ser hospitalar, né, e partir para a área clínica, de estética, persista que vocês conseguem. Lindo, lindo, lindo. Gostei muito dessa, né, finalizando o seu discurso, né, a importância do profissional, né, e gostei dessa definição. São os olhos, né, no hospital, numa unidade de saúde, né, são os grandes parceiros do lado dos médicos ali, onde tem esse primeiro atendimento junto, os enfermeiros acabam recebendo esse primeiro atendimento, enfim, eu falo que são anjos da guarda, né, e estão aqui para cuidar da gente, olhar pela gente, né, dar toda essa atenção, né, para a gente. Vereadora, é importante esse primeiro bloco, né, esse relato dessa trajetória fantástica da Daiane, e a gente vê o amor que ela fala com os olhos brilhando, com emoção, com a voz embargada, a gente fala que ela vê que ela ama o que faz. Então é por isso que é legal a gente enaltecer, homenagear esses profissionais, essa categoria que faz toda a diferença. E como eu falei, a vereadora Josi é uma profissional também da área, sabe da importância dessa profissão na saúde, né, pública, na saúde, né, de um país. Então ela tem feito o trabalho dela, trazendo importantes melhorias para a categoria. Daqui a pouco a gente vai falar no segundo bloco. Inclusive um curso que teve recente agora, um curso de sutura, foi fantástico esse curso. Inclusive profissionais de Tupã e da região estiveram participando e o trabalho continua. E a trajetória dela é muito legal, né? Compartilhar essa história com os nossos telespectadores. Por isso que eu fiz o convite à Dai, né? Porque ela, para demonstrar mesmo que a enfermagem não tem limites. Sim. Né? Você não precisa se formar e passar no concurso e ficar ali para o resto da sua vida. A Daiane está aqui, ela é prova disso, né? Ela viaja para São Paulo, ela dá mentoria, ela tem uma clínica de estética, ela faz projeto Orelhinha Felizes, que é a automodelação, onde muitos, né, até médicos duvidavam que a enfermagem poderia ter essa capacidade. Hoje o enfermeiro, como o Glaucio falou, pode-se fazer uma pequena sutura, tem curso para isso, para especialização. E é isso que a gente, né, eu como vereadora, também venho buscar aí junto à enfermagem. Poder valorizar não só financeiramente, mas através de capacitação, né, mostrar que a enfermagem está em todos os cantos da nossa cidade. Unidos, e a muito gente consegue muito mais além, né? E muito orgulhosa mesmo de poder ter profissionais na área, principalmente, né, num projeto voluntário aí. Fantástico. Junto à prefeitura. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, recebendo a vereadora Joselane Pio Rocha, e no primeiro bloco tivemos o prazer de bater esse papo com a Daiane Ribeiro, que é enfermeira, uma grande profissional da área da enfermagem, compartilhando um pouquinho da sua trajetória, da sua história, com você que nos acompanha. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.